Boa tarde, doutores. Tudo beleza? Tudo na paz. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente entra na parte de hipertensão arterial. A gente começa a falar de valores, tá bom? A gente vai falar só de valores, não vou entrar em tratamento com vocês, tá? Tratamento específico para hipertensão. Podemos às vezes comentar, mas não vai ser o nosso foco, tá? O foco vai ser falar a parte da patologia, da clínica em si e como fazer para identificar tal enfermidade no nosso paciente. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Podem estar. Aconselho vocês a usarem fones de ouvido hoje, porque eu preciso passar para vocês uma parada que se chama sons de Korokov, tá? Sons de Korotkov. E se tiver com fone, você vai conseguir ouvir melhor esses sons aí de uma forma mais específica. Beleza? Bom, pessoal, então a gente começa aqui com hipertensão arterial. Hipertensão arterial, com o que a gente fala de definição, né? Elevação do valor pressórico arterial, né? A hipertensão ela é definida, hipertensão arterial sistêmica, que é essa sigla HAS que vocês vão ver aí por muito tempo, quando nós temos aí um aumento, né, significativo dos valores pressóricos, né? E essa hipertensão ela confere riscos significativos de eventos cardiovasculares. Alguns a gente já viu na aula passada, né? Aqui eu cito os mais comuns, que são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, né? E nós temos essa hipertensão dividida entre hipertensão primária e hipertensão secundária. Essa hipertensão primária, ela vem ali em torno de 90 a 95% dos casos diagnosticados de hipertensão. Então, temos ali um valor considerável falando de hipertensão primária. E secundária de 5 a 10%. Já é um pouco mais baixo. Primária, quando eu não tenho essa hipertensão induzida por outro tipo de patologia. Tá? A pressão arterial deve ser aferida. Muito importante isso aqui, essa técnica. Tá bom? Ela deve ser aferida com o paciente pelo menos de 3 a 5 minutos em repouso. Paciente sentado de preferência, com os pés no chão, os dois pés bem apoiados no chão. E o braço desse paciente, tanto faz se for o esquerdo ou o direito que você vá fazer essa aferição primária, tem que estar na altura do coração. Beleza? O paciente de bexiga vazia, tá? O paciente de bexiga cheia, com vontade de urinar, com aquele tenesmo miccional, ele pode ter um valor pressórico alterado, tá? Pode estar mais alta a pressão do paciente. De preferência, esse paciente sem cigarro, sem ter fumado, pelo menos 30 minutos. Porque a gente sabe que a própria nicotina, né? Na hora que vai entrando aquela nicotina, aqueles aditivos do cigarro, a pressão do paciente já vai subindo. Beleza? É igual aquela situação, esse dia para trás, fui fazer um eletro no paciente, né? Vamos fazer um mapeamento cardiológico no paciente.
O paciente fumando de fora do consultório. Ele jogou o cigarro, apagou a bituca e entrou pro consultório. Fedendo cigarro ainda, fedendo fumaça. Tá? Então vai dar alterado. E esse paciente em repouso, sem exercício físico, pelo menos 60 minutos. Tá bom? Para você conseguir ter um valor pressórico bem estabilizado. Quando você posiciona seu estetoscópio bonitinho, né? 2 dedos ali, dois dedos, 3 dedos acima, bota o manguito do esfigmo, 2 dedos acima da articulação do cotovelo, né? E coloca teu esteto nesse espaço. Você infla esse seu manguito, né? Até você não auscultar mais nenhum batimento ali, certo? Você inflou, não escutou mais. Provavelmente já é hora de você soltar. A hora que você começa a soltar, você vai escutar alguns sons, né? Que é onde vai marcar para a gente começar essa ferição. Esses sons são divididos em 5 fases, que são os sons de Korotkov. Tá? No Paraguai se ouve como Korokov. Esses sons, eles são 5 fases, né? Dessa mensuração da pressão arterial. Onde nós temos a primeira fase, que é aquele primeiro estalo nítido. A segunda fase é um som alto, mas ainda um som suave, que vai ficando um som mais seco da segunda para a terceira fase, onde a terceira fase é já referida como um som amplificado, né? E lá na quarta fase esse som começa a se abafar e desaparece no início da quinta fase. Então, a hora que você não... O último som abafado que você escutou da quarta fase para a quinta já é a PA diastólica, né? A PA sistólica é o primeiro som nítido, o primeiro puff que você escuta lá em cima, tá? E a PA diastólica é o último batimento ali da quarta para a quinta fase que você consegue escutar. Beleza? Como é que funciona? Vamos aqui, ó. Um momentinho que eu vou habilitar para vocês aqui. Apareceu aí, né? O slide, sim, doutor. Isso. Ó, nós temos a fase 1, que é o primeiro puff que você escuta, ó. Vamos lá. Viu? Tum. Deu pra escutar? Ó, primeiro som. Sim. Primeiro, ó. Então o primeiro som, o primeiro puff que eu escuto aqui, eu já começo a marcar a pressão sistólica, ó. Primeiro puff. Entrou na fase 1, primeiro, pressão sistólica. Vou para a fase 2, que é um som que começa suave e vai amplificando. Observa que a intensidade do som vai aumentando. Viu? Do meio da fase 3 para a fase 4, esse som vai ficando abafado, ó. Sumiu, não escutei mais nada, entrou na fase 5. Fase 5 corresponde à pressão diastólica. Beleza? Ok. Mais uma Beleza, vez. doutor. Mais uma vez, ó. Vamos lá. Fase 1. Entrou fase 2. Som ainda suave, né? Mas já vai amplificando. O som vai ficando mais alto, mais seco. Começa a abafar na fase 4. Onde você escutou o último puff, entra a fase 5 e você marca ali a pressão diastólica. Beleza? Beleza. Então aqui nós Ok, vimos doutor. os sons de
Korokov, ou sons de Korotkov, como vocês quiserem chamar, tá bom? Deixa eu projetar o slide aqui de novo. Para eu fazer o diagnóstico, para eu falar que um paciente é hipertenso, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho o mapa, né, que é uma medição ambulatorial da pressão arterial do paciente. Isso daqui eu posso instalar esse aparelho no meu paciente, mandar ele embora para casa. Aquele aparelho que o paciente vai cheio de eletrodo, com manguito no braço, né? E ele vai lá para casa dele e fica 24 horas com esse aparelho. E depois ele volta no consultório para você retirá-lo, tá? Então, para eu falar pelo mapa que esse paciente é hipertenso, essa cifra tem que estar maior, né, de 130 por 80, maior ou igual a 130 por 80 durante as 24 horas. Durante 24 horas esse valor pressórico tem que estar tendencioso para cima de 130 por 80. O paciente acordado vai estar ali em torno de 135 por 85 para mais, tá? Igual ou maior que isso aqui. Ou durante o sono 120 por 70 para mais, tá bom? Igual a 120 por 70 para mais. Beleza? E nós temos o MRPA, que é o mapeamento residencial de pressão arterial. É aquele paciente que chega no consultório, você fala: seu João, o senhor tem o aparelhinho de pressão? Tem, meu filho. Então é o seguinte, o senhor vai embora, vai pegar uma folha, ou mesmo você pode pegar a folha e riscar para ele, já deixar marcado, tá? 5 dias, 6 aferições. Você pode botar 2 aferições de manhã, 2 aferições à tarde, 2 aferições à noite. Bota lá uma aferição 8 da manhã, outra 10, outra 2 da tarde, outra 4. À noite pode pôr outra 7 horas, outra 21 horas. Deixa tudo anotado por 5 dias. E ele vai aferir essa pressão 6 vezes por dia durante esses 5 dias e vai anotar para você ali. Isso é meio complicado, porque às vezes o paciente esquece, né? O paciente sai, ele ou não faz mesmo de birra, tá bom? Não vou fazer isso daqui não. O doutor tá com frescura, tá bom? Mas é um método para você diagnosticar hipertensão arterial no paciente, para você falar que o paciente é hipertenso. Beleza? Então, temos o mapa, que é o mapeamento ambulatorial, e o MRPA, que é o mapeamento residencial de pressão arterial. Vamos lá. A hipertensão arterial envolve alguns riscos, né, como a gente já falou. E eu posso ter lesões de órgão-alvo também, igual lá naquela urgência hipertensiva e emergência hipertensiva, aquela aula que a gente viu. Existem 2 situações: a hipertensão arterial, ou síndrome do jaleco branco, e a hipertensão arterial sistêmica mascarada. A síndrome do jaleco branco é aquele paciente que não é hipertenso, ele não tem nada, mas a hora que ele entra no pronto-socorro, ele entra lá na triagem, ele fica nervoso, né? E a pressão arterial sobe. Ele não é hipertenso, mas parece ser. Já a hipertensão arterial sistêmica mascarada, o paciente não parece ser hipertenso, mas ele é. Beleza? Às vezes ele não tem sintomatologia nenhuma. Tem paciente que não te refere sintomatologia nenhuma, mas a hora que você afere, a pressão do camarada tá 14 por 10, né? 140 por 100, 140 por 90. Tá? E ambas essas situações, para eu descartar se é uma síndrome do jaleco branco ou uma hipertensão mascarada, eu tenho que fazer ou o MRPA ou o mapa. Tá? São as 2 formas que eu tenho para fechar esse diagnóstico de pressão arterial. O quadro clínico, de acordo com as lesões de órgão-alvo,
vai depender do paciente de como for a adesão ao tratamento. Porque o mais difícil não é você chegar para o seu paciente e falar que ele é hipertenso, mas sim fazer ele tomar o bendito remédio todo dia. Porque é aquela situação que a gente citou. O paciente ele vai tomar a medicação dele, às vezes só quando ele sente dor de cabeça, só quando ele tem enxaqueca, só quando ele tem dor na nuca, ou quando começa a formigar um dos braços, tá? É essa situação. Minha pressão não sobe todo dia, então eu não preciso tomar todo dia isso daqui. Mas ele é hipertenso e às vezes ele é um hipertenso que na maior parte do tempo ele é assintomático, é aquela hipertensão mascarada, tá bom? Desde que uma vez que esse paciente não apresente sintomas, né? Na maioria das vezes, esse paciente ele começa a caminhar para enfermidades vasculares mais graves. Então, o maior desafio para esses pacientes é a adesão terapêutica. E falando dessas lesões de órgão-alvo, voltamos lá naquele slide lá de trás, da urgência e emergência hipertensiva. Como o coração sofre? Frente a uma coronariopatia, secundariamente à hipertensão arterial, desenvolvendo uma cardiopatia hipertensiva também, tá bom? Então o coração sofre com coronariopatias, com cardiopatia hipertensiva. Essa cardiopatia hipertensiva cursa com hipertrofia de ventrículo esquerdo, secundariamente com insuficiência cardíaca, porque o ventrículo vai hipertrofiar também, começa a caber menos sangue dentro do ventrículo. O cérebro sofre com doenças cerebrovasculares, né? O paciente pode seguir aos poucos, de forma gradativa, apresentando quadros de demência devido a essa insuficiência cardíaca, tá? A retinopatias hipertensivas, né? Alterações agudas, crônicas, alterações no fundo do olho. O rim vai cursar com aquela nefropatia hipertensiva, né? Aquela degradação interna. O rim começa a sofrer porque está chegando menos sangue, está chegando menos aporte nutrico para ele. E doenças arteriais periféricas, principalmente nos membros inferiores. Por que nos membros inferiores? Porque a circulação é mais devagar, né? Tá mais longe da bomba. Então o retorno é um pouco mais lentificado, né? Então você tem essa propensão a ter fenômenos tromboembólicos vindo ali dos membros inferiores. Beleza? O paciente começa a apresentar para você e referir claudicação intermitente. O que é isso, claudicação intermitente? São aquelas dores fortes nas pernas, principalmente nas panturrilhas, né? Aquela dor profunda. Mas não é aquela dor que o paciente ficou em pé o dia inteiro, tá? É aquela dor característica ali que você bate o olho e já começa a ficar preocupado, suspeitando de trombose venosa profunda, de TVP. É aquele paciente que tem dor nas pernas em repouso, tá? São essas situações. Como que essas artérias cerebrais elas padecem? Elas fazem aterosclerose, igual lá na coronária, tá? Pode sofrer devido a um acúmulo, uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma, devido a um fenômeno hipertensivo, se lesiona e começa a fazer um trombo ali, e leva o paciente a um evento cerebrovascular, um AVC isquêmico ou hemorrágico, vai depender lá de como está a integridade do vaso. Ou o próprio endurecimento da artéria mesmo, né? A arteriosclerose.
Também esse fenômeno hipertensivo pode induzir o surgimento de microaneurismas, principal fator de risco para AVE hemorrágico. É igual a gente comentou que vai depender da fragilidade do vaso, vai depender da fragilidade da artéria. A retinopatia hipertensiva eu trabalho com uma classificação de Kate Wagner. Como que funciona? Uma classificação de 1 até 4, tá? Onde eu tenho desde alterações de caráter crônico a alterações agudas. Essas alterações agudas, elas aparecem principalmente nas crises hipertensivas. Na alteração crônica, começa com um estreitamento da arteríola, beleza? E um cruzamento AV patológico, ventricular patológico, beleza? Mais alteração aguda é aquele paciente que acorda de manhã e ele vai no espelho do banheiro. Meu olho tá dolorido, parece tá uma pressão dentro do olho. Ele vai e puxa assim, ó, reganha as pálpebras e vê que o olho parece que tem um derramamento de sangue na esclera. A esclera tá cheia de sangue mesmo, tá bom? Essa crise hipertensiva durante a madrugada pode fazer esse derrame ocular. Ou papiledema, né? Edema de papila. Você vai fazer oftalmoscopia, vai ver o fundo do olho do paciente, tá todo edemaciado, né? Você observa papilas edemaciadas. Como que eu classifico a hipertensão arterial? Vamos lá. Classifico em 3 estágios. Estágio 1, 2, 3. Antes de ser classificado como hipertensão, eu tenho a pré-hipertensão e o valor pressórico normal. O valor pressórico normal é aquele valor pressórico que se mantém ali nos 120/80, nos 12/8 para menos um pouquinho, tá? Igual ou menor. E o pré-hipertenso é quando eu tenho esse paciente que a sistólica gira em torno de 121 a 139, margeando 140 ali, e a diastólica 81 a 89. O paciente hipertenso de estágio 1 já é aquele paciente que tem uma hipertensão arterial maior que 14/9. Então ele tem ali 140 a 159 e de 90 a 99. Estágio 2, de 160 a 179 e a diastólica de 100 a 109. O estágio 3, que já é aquele paciente que provavelmente ele já apresenta aquela clínica mais severa. Aquele paciente já está em fadiga mesmo, muita fadiga. Aquele paciente que ele não consegue, ele já está impossibilitado de executar alguns tipos de atividades devido ao cansaço, aquela fadiga, né? É o paciente já em estágio 3, que eu tenho um valor pressórico sistólico acima de 180 e um valor pressórico diastólico acima de 110. Turma, o cara tá morrendo. Não, você vai ver pessoas chegarem no seu pronto-socorro ou no seu consultório com a pressão de 180/110, né, 18/11, uma dorzinha de cabeça, tá? Vai depender da resistência desse paciente. E eu tenho a situação que se chama hipertensão arterial sistêmica sistólica isolada, onde sobe só o valor sistólico. Aquele paciente, se afere a pressão dele, está lá 160/80, 16/8. Beleza? Recebe o nome de hipertensão arterial sistólica isolada. Quando eu trato o meu paciente, eu busco alguns valores pressóricos chamados de pressão arterial alvo, que é o que eu busco baixar. Então, pro geralzão, para a população em geral, aquela população adulta que não tem nenhum risco cardiovascular, eu busco um valor ali pelo menos para baixo de 140/90. Eu quero controlar a pressão desse camarada para baixo de 140/90. Beleza?
Para esse paciente que tem uma idade igual ou maior a 60 anos, mas não tem alto risco cardiovascular, eu ainda consigo tolerar uns 15/9. É de 15/9, 150/90 para baixo. É o alvo para eu fazer esse controle. Agora, se o meu paciente tem um alto risco cardiovascular, como assim? É um paciente que já infartou, é um paciente que usa stent, é um paciente que tem problema, prolapso valvar, tem estenose valvar, tem chagas, vamos lá, que mais? Tem algum bloqueio atrioventricular aí, de algum grau. Esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular, então eu tenho que segurar a pressão dele o mais baixo possível ali, perto dos 12/8. Então é para baixo de 130/80. É o mais normal possível. E eu tenho a classificação de acordo com a terapia. O paciente pré-hipertenso, muitas vezes eu não preciso nem fazer tratamento farmacológico nele. O pré-hipertenso. O pré-hipertenso, eu consigo às vezes abaixar essa pressão dele, regular esse valor pressórico, somente com a mudança do estilo de vida dele. Um exemplo, estimulando esse meu paciente a fazer atividade física, a fazer uma dieta, a consumir menos sal, tá? A reduzir o consumo de açúcar. Olha, meu paciente é um paciente todo inflamado, ele é um paciente cheio de abscesso, paciente cheio de celulite, né? Aquele paciente todo inflamado. Você sabe que é um paciente que consome muito açúcar. O cara vai falar assim: doutor, eu bebo 2 garrafas de coca por dia. Tá bom? Então você sabe que é um paciente que está todo inflamado, tem ali um risco dessa pré-hipertensão virar uma hipertensão instaurada mesmo. Então você consegue orientar esse paciente muitas vezes e mudar o estilo de vida dele e não ter que associar nenhuma medicação. No estágio 1 eu consigo às vezes até iniciar com uma droga, né, em monoterapia. Como assim? Eu posso fazer o bloqueio lá da enzima conversora de angiotensina, um IECA, o enalapril. Uma medicação só, às vezes já resolve. Ou dependendo, esse meu paciente é um paciente estágio 1, só que eu estou vendo que o paciente retém muito líquido. Então eu posso associar também para ele um diurético. Tá bom? Um diurético de asa, um diurético mais, um tiazídico, né? Um hidroclorotiazida, algo mais tranquilo. Já o paciente de estágio 2 e estágio 3, eu posso indicar 2 drogas associadas ou mais. Às vezes eu tenho que fazer o bloqueio da recepção da angiotensina. Às vezes eu tento fazer o bloqueio da conversão da enzima, né? O bloqueio da conversão da angiotensina 1 para angiotensina 2. E às vezes eu tenho que bloquear também a recepção da aldosterona lá embaixo. E às vezes eu tenho que passar um diurético para o meu paciente também. Tranquilo? Então, vai depender do seu paciente. Se o paciente tem uma hipertensão arterial sistólica isolada, vai depender do valor pressórico para eu indicar. Aí eu vou testando essas medicações, vendo o que o paciente se adapta melhor. E o exemplo, o paciente vai lá para o enalapril. O enalapril, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, muitas vezes ele faz a degradação das células da traqueia. Então é aquele paciente que começa a tomar enalapril e tosse. O paciente abandona o enalapril porque não aguenta tosse. Então, você vai para outro ataque. Vai para outro... bloquear a recepção da aldosterona. Beleza?
Então, você vai buscando um controle de paciente para paciente, tá? É bem individual esses tratamentos. Tratamento não farmacológico para aquele paciente pré-hipertenso, principal coisa, restrição sódica. Fazer o camarada comer menos sal, tá bom? Uma dieta mais rica em vegetais, em cálcio, em potássio, beleza? E a perda de peso, tá bom? Muitas vezes esse paciente também é um paciente que ele tem um consumo etílico alto. Então você recomenda ele diminuir o consumo etílico, né? Fazer exercícios regulares. Já o estágio 1, eu posso até tentar não tratar esse camarada com remédio, porque ele tem um baixo risco cardiovascular. Ele não tem risco de infartar, ele não tem risco do AVC, um exemplo. Opa, vou tentar fazer esse camarada, às vezes mudando o estilo de vida dele, fazendo ele perder peso, eu consigo abaixar essa pressão dele. Então o protocolo me ampara ali de 3 a 6 meses. Eu tentar reduzir esse valor pressórico, ainda com a mudança de estilo de vida, né, sem tratamento farmacológico, de 3 a 6 meses. Se não tem risco cardiovascular. Se tem risco, aí não tem boca não, você tem que passar medicação. Beleza? Tranquilo, pessoal? Aqui a gente já entra numa parte bem específica da clínica médica. Eu não vou entrar com vocês aqui agora, tá bom? Porque tá fresco ainda os valores pressóricos. Vou comentar com vocês, né? Quando vocês verem o termo que se chama hipertensão arterial sistêmica resistente, é porque você tá passando mais de 3 drogas para o paciente, ou 3 ou mais, e a pressão não abaixa. O paciente está tendo uma resistência a essa medicação. Beleza? Você passa ali um IECA, um BRA, e você passa um diurético tiazídico. E mesmo assim a pressão do paciente não abaixa. Começa a avaliar como está a adesão do tratamento, que às vezes é aquele negócio, o paciente abandona o tratamento. Aí quando ele volta, não, eu tomo o remédio certinho. Tá? Então, investiga isso daí. Primeira coisa, pode ocorrer por má aderência ao tratamento. Ou efeito do jaleco branco, né? Uma pseudo-resistência, porque o paciente está dentro do pronto-socorro ali. Ou esse paciente está subindo a pressão dele secundária a uma outra coisa. Pode ser porque o paciente está tendo a apneia do sono. Essa apneia do sono está fazendo o paciente ter pico hipertensivo de madrugada. Ou hiperaldosteronismo. Ou o paciente está sofrendo estenose renal, né? Se eu tenho uma hipertensão arterial verdadeira, resistente, eu posso agregar também espironolactona para o meu paciente, certo? O que pode acontecer com uma hipertensão arterial secundária? O que pode causar? Doença renal parenquimatosa, né? É aquele paciente que você avalia e ele está em insuficiência renal, está demasiado, o paciente está todo inchado, né? Como eu diagnostico esse paciente? Ultrassonografia renal e fazendo a taxa de filtração, avaliando a taxa de filtração glomerular dele. Outra causa, causas renovasculares. Como assim? Estenose da artéria renal. Beleza? O que eu consigo achar? Sopro, hipocalemia, alcalose, pH do paciente está muito alcalino. Como que eu descubro essa estenose? Angiotomografia e uma angiografia renal. Beleza? O próprio hiperaldosteronismo primário, ele é uma das causas. O paciente está em alcalose, eu encontro alcalose nesse meu paciente, hipocalêmico, né? Os níveis de aldosterona do paciente estão altos e os níveis de renina estão baixos. Beleza?
Outra situação, feocromocitoma, né? Eu vou achar ali crises adrenérgicas, né? Como que eu diagnostico isso daí? Pelas catecolaminas e por metanefrina. E a própria apneia obstrutiva do sono, né? A própria a apneia, aquele paciente que refere, não é o paciente, é a esposa, é o marido, é quem dorme com o paciente que fala, né? O paciente tá roncando demais, tá coisa de doido. Então eu vou receitar, vou indicar para o meu paciente fazer uma polissonografia, vai lá para a clínica fazer essa polissonografia e vou fechar esse diagnóstico de hipertensão arterial secundária a própria apneia obstrutiva. Beleza? Tranquilo, doutores? Alguma dúvida até aqui? De boa, né? Pois não. Uma pergunta. Sim? O que provoca uma pressão arterial sistólica e diastólica muito próximas uma da outra, né? Qual o risco e o tratamento? O risco dessa pressão muito próxima da outra é haver um próprio colapso pressórico pela própria ejeção da bomba, tá? Começa aí a gente já entra naquele conceito fisiológico de pré-carga e pós-carga, tá bom? E o que pode fazer daí, você perguntou? Isso, o que pode levar? É meio idiopático, não tem uma causa própria. Pode levar uma parada? Não, vai erguer o valor pressórico demais, né, até chegar ao ponto que os vasos não vão aguentar. O paciente pode infartar, pode dar um AVC, aumenta o risco, né? Aumenta esse risco cardiovascular secundário aí. Sim, entendi. Aneurisma, pode romper algum aneurisma, tá? Aí, no caso, como que faz o tratamento? Porque uma tá elevada e a outra tá, vamos dizer, tá normal, né? Aí fica próximo das outras. Mesma coisa. Vou fazer bloqueio da recepção da angiotensina. Vou fazer o IECA, mesma coisa. Ah, entendi. Não muda nadinha. Se for no caso um exemplo, lá numa situação da emergência hipertensiva, né? Vou fazer aquela redução rápida, né? Da pressão arterial do paciente, para evitar essas lesões de órgão-alvo, né? Mesma coisa. Não muda muita coisa, não. Do protocolo padrão de tratamento. Mesmo esquema. Obrigada, doutor. Vai do valor pressórico, se está muito alto, né? Porque às vezes o paciente está numa crise hipertensiva e você está vendo que ele vai encaminhar ali para uma emergência hipertensiva, né? É uma urgência hipertensiva, vai virar uma emergência hipertensiva. Então, se está muito alto, se eu não abaixar isso aí um pouco mais rápido, o paciente pode infartar, pode ter um AVC. Tranquilo? Tranquilo, doutor. Obrigado.